Alexandre, e agora com você? E aí, hein? Será que, poxa, ao mesmo tempo é amigo, mas ele está precisando, às vezes é uma necessidade. Como que a gente deve agir diante dessas situações, hein? É interessante que quando a gente empresta o dinheiro, veja bem, às vezes você empresta o dinheiro, que você emprestando, você tem a sensação de que você tem uma dívida com o outro. E ao contrário, né? É o outro que vai gerar uma dívida se você empresta com você. Mas nós temos esse artifício psicológico, vamos colocar assim, essa armadilha psicológica, de achando assim, não, eu tenho que emprestar, eu preciso, porque se eu não empresto, essa pessoa talvez não vai gostar de mim, ou essa pessoa vai começar a mudar a relação comigo, ou seja como for, e você acaba ali, de algum modo, criando uma sensação de obrigação de emprestar, Roberta. Só que isso é uma grande armadilha psicológica, porque você, quando empresta, é confiança. Confiar é ter fé. Então você não sabe se a pessoa vai te pagar aquele valor e provavelmente vai ser sem juros, se é que vai te pagar, né? Então assim, a pessoa não pediu para o banco, pediu para você, provavelmente ela realmente não vai querer se envolver com juros ou outras coisas. Então você tem que saber, na hora de emprestar, que tipo de relação você tem com essa pessoa. Vale a pena perder essa relação? A relação que vale a pena é só por prazer? Ou é puro interesse e aquele dinheiro está demonstrando isso? Então você tem que avaliar. Então assim, quando você empresta, em geral, eu falo o seguinte, que a gente não empresta, a gente dá. Você tem que ter a condição de oferecer esse valor, essa quantia, né? Sabendo que pode você nunca reaver esse valor. Então isso faz com que você não tenha aquela sensação de cobrar o outro depois também. E se você não precisar desse dinheiro também, ele não vai fazer tanta diferença na sua vida. Uma outra possibilidade é você dizer que você não pode, você pode ser gentil, negando, né? Se a pessoa se afastar, aí já é outra história. Você pode oferecer uma outra forma de ajuda também. Como eu posso te ajudar de outro modo? Porque dinheiro eu não posso te emprestar. A pessoa vai dar uma resposta, né? A gente não vai, Regiane? Vai dar um coice. Não, eu preciso mesmo do dinheiro. Assim. Fala com a gente no microfone, Regiane. Eles falam assim mesmo. Mas tem uma pessoa que eu tenho muito carinho, que ela já pegou muito dinheiro. Ela me deve muito dinheiro. E essa semana ela me pediu R$1.200. Eu estava em São Paulo. Eu falei, eu não tenho que te emprestar, eu tenho que te dar esse dinheiro, né? Ela, não, eu vou te pagar segunda-feira. Eu falei, amém, Deus me ajude. E emprestei esses R$1.200. E até agora? Nada, minha irmã. Aquele tá difícil. Ela não falou qual segunda-feira. Né? Verdade. Então. Essas pessoas que começam, elas vão se acomodando numa situação dessa? Porque começou a pedir, a primeira vez que deu, aí vai sempre depois recorrer. Olha, quando a pessoa, eu vou usar uma expressão aqui um pouco mais dura, né? Quando a pessoa, ela é canalha de carteirinha, ela já faz isso com certa periodicidade, ela começa a pedir para um, às vezes até pede para outro para pagar um, ou não paga o um, e aí vai tendo uma renda extra em cima da bondade ou da caridade do outro que sente ali essa culpa, que aliás a terapia ajuda muito se você tem essa culpa na hora de emprestar o dinheiro. Olha, tá vendo como precisa? A Regiane tá falando que precisa. Eu preciso de uns 10 psicólogos. Então, vem comigo, o só já resolve. E aí você vai ter que lidar com essa situação porque começa a pedir para várias pessoas e não tem nessa pessoa que pede o dinheiro, é comum não ter o sentimento de culpa e fica esse sentimento em quem oferece. Então, às vezes, você acaba tendo uma relação adoecedora, tóxica, abusiva, e não é legal. Então, essa pessoa que pede, ela pede, faz esses usos e vai pedindo, provavelmente, tá? Ela pede para outros amigos seus também. Conversa aí nos bastidores com outros amigos que você vai descobrir isso daí também. O problema é quando essa pessoa usa esse dinheiro também para quê? Para ostentação, não para necessidades essenciais, né? Então é isso que deixa a pessoa que empresta o dinheiro ainda com mais raiva e tristeza. Agora, Alexandre, muitos comentários a gente viu aqui que as pessoas acabam ficando chateadas por serem cobradas. Pô, mas peraí, mas quem está devendo é você. É exatamente o que você disse no início. Acaba que quem emprestou sente que parece que é ela que está devendo algo, né? Parece que é ela que tem que pisar em ovos. Muitas vezes você tem um sentimento de culpa em quem ali empresta, né? E tem essa sensação, como eu disse, de dívida com o outro, sendo que não tem, você não precisa emprestar dinheiro para ninguém, você não é obrigado a isso, né? Não tem essa questão. Os outros, inclusive, às vezes fazem apelos, pegam seus pontos fracos, muitas vezes, para conseguir ali, por meio disso, tirar esse dinheiro de você. O que você tem que fazer nesses casos, inclusive, é até reavaliar essa relação que você tem com essa pessoa, né? E às vezes o outro, quando é cobrado, se coloca numa posição, muitas vezes, da vítima,
tem essa dificuldade. Não é todo mundo, né? Sem generalizar. Tem pessoas que pedem, depois pagam de fato, enfim. Mas eu acho interessante a gente só fazer um parênteses nisso, porque tem pessoas que às vezes estão num momento, uma fase da vida realmente de dificuldade, e aí a pessoa não está conseguindo cumprir com aquele compromisso. E vem uma série de questões de saúde mental até mesmo para essa pessoa. O que é importante nessa relação? Esclarecer, olha, não estou conseguindo mesmo, está difícil, me dá mais um prazo. Como que a pessoa pode negociar isso? Eu sempre falo de como é a comunicação sua com essa pessoa, porque essa comunicação que vai permitir depois ter essa cobrança. Porque a pessoa que pede o dinheiro, ela fala assim, não, é porque ainda falta, semana que vem eu prometo, juro, hein, E aí chega a outra semana, então saber que tipo de comunicação vocês estabelecem, saber que tipo de intimidade vocês possuem, saber que tipo de confiança existe ali, aí você começa a avaliar isso. Porque, por exemplo, o dano é muito maior ainda quando é um familiar, porque é uma presença mais constante, se for um parente que você tem contato, né? Então, é muito importante ter esse cuidado para que você consiga, de alguma forma, tentar manter uma certa relação com a comunicação. Senão a pessoa vai te bloquear no WhatsApp, nas mensagens, bloquear nas redes sociais, etc. E você ali vai ter uma sensação de trouxa, poxa vida, fui feito de besta de novo, né, etc. E aí você começa a ter que reavaliar por que você tem a necessidade de fazer essa doação, desse cuidado com o outro, que sabendo que ali é uma cilada. Então, fica uma reflexão para os dois lados, para quem presta, por que eu faço isso também, sabendo que isso vai me causar um problema, eu posso pensar em outras coisas, negar não vai me fazer uma pessoa pior. E o outro lado também, como é que você não sente o menor vergonha? Porque o problema é esse, não sentir vergonha da dívida que você tem com o outro. Tá certo. Alexandre Brito dando uma aula aqui pra gente, muito obrigada, viu, pela sua participação.